Oi, gente! Vamos começar a nossa revisão, dessa vez com os terceiros anos, onde veremos alguns assuntos abordados nesse período de aula remota. Nosso primeiro assunto abordado nesse período foi ginástica em tempos de pandemia, tá certo? É importante que vocês entendam que a ginástica nesse período remoto, nesse período de pandemia, ela deve ser realizada dentro das suas próprias casas. É, Como no conteúdo que nós estávamos vendo no início do ano, que era a ginástica funcional, ela pode ser realizada também dentro das nossas casas, tá certo? É, Atividades ao ar livre não são recomendadas pelo risco, muitas vezes, de acontecer até uma aglomeração. Do mesmo jeito também que ginástica em academias, por serem um ambiente fechado, nesse momento não é o indicado. Nosso próximo conteúdo, ele fala sobre hábitos culturais e alimentares. Ele fala um pouquinho sobre alguns tipos de alimento, o fast food e outros slow food. É importante que vocês compreendam o que são alimentos fast food e o que são alimentos slow food, certo? Quem realmente não vem acompanhando as aulas, façam uma pesquisazinha e tentem se inteirar um pouquinho desse conteúdo. Nós vimos ainda a atividade física para diabéticos. Entenda um pouquinho como deve ser essa prática e quais os benefícios de se fazer a atividade física, mesmo tendo diabetes. No conteúdo dança, nós vemos um pouquinho e compreendemos um pouco sobre o que são as danças eruditas, certo? Onde elas surgiram, como elas vieram aqui no Brasil e como hoje elas acontecem. No conteúdo esporte de alto rendimento, a gente pode entender um pouquinho como funciona o esporte de alto rendimento aqui no Brasil, como ele acontece no mundo também, quais são os benefícios e os malefícios desse tipo de esporte. E uma coisa também que está relacionada a ele foi a questão do doping, que também nós estudamos nesse período. Continuamos ainda a parte sobre esportes. Nós conhecemos um pouquinho sobre os esportes radicais. Quais os objetivos do esporte radical, quais os riscos do esporte radical e como ele acontece, as principais modalidades que ele acontece aqui no Brasil. Sobre o conteúdo luta, é importante que vocês compreendam um pouquinho sobre a origem das lutas, tá certo? Quando começou realmente a serem utilizadas, por quê? Alguns termos utilizados, qual a diferença entre luta e briga, certo? O termo também arte marcial, porque ele é tão amplamente utilizado. E assim, conheçam também e compreendam alguns tipos de luta, em especial o karatê e o judô, certo? Qual a filosofia de cada um, e principalmente alguns valores, algumas atitudes e alguns hábitos na luta que são importantes para a sobrevivência em si. Conheçam também um pouco sobre os jogos de tabuleiro, em relação ao surgimento, onde eles surgiram, onde principalmente eles começaram a se desenvolver e quando eles chegaram aqui no Brasil. É importante que realmente vocês tenham conhecimento em relação a esse conteúdo. Bem, gente, basicamente foram esses os conteúdos. Lógico que a gente se aprofundou bem mais com algumas atividades de pesquisa para casa, por isso que a todo momento no vídeo eu estou pedindo que vocês realmente pesquisem. Esses eu dei apenas alguns tópicos, algumas coisas específicas dos assuntos que vocês devem realmente estudar, certo? Aproveitem essa semana para estudar. Próxima semana a gente vai ter um encontro, esse encontro vai ser um encontro online, tá certo? Que eu vou ter que conversar com cada um, em especial aqueles que não estavam nas salas ou não estavam fazendo as atividades, tá certo? E é importante que vocês realmente tenham esse conteúdo na ponta da língua, como eu digo, tá certo? Outra coisa também, nesse período a gente realizou os jogos internos remotos,
certo? Eles foram para somar e para ajudar vocês a compreender um pouquinho desse momento que a gente estava passando, desse momento de isolamento que vocês realmente teriam que se unir mais para realizar algumas provas inclusive de ginásticas, justamente desses modos, para serem realizadas em casa, tá certo? Enfim, é basicamente isso, tá certo? Estudem, como eu disse, é importante que vocês tenham conhecimento de todo esse conteúdo que a gente já viu, tá bem? Beijos e se cuidem.